Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez, entrevistando agora, dessa vez, o Francis de Aguiar. Ele foi aprovado nos concursos do TRT Bahia e TRT Goiás, né, Francis? Conte-nos um pouco, ô Francis, sobre você, para que nossos seguidores possam te conhecer melhor. Você é formado em qual área? Qual a sua idade? De onde você é? Ô, Johnny, primeiramente gostaria de parabenizar o teu trabalho, a atenção que você dá nesse aspecto dos APJ, tendo em vista a experiência prática que você tem e a tua história também, né? Então, respeito muito isso, a tua capacidade de ter passado em primeiro lugar também. E realmente isso aí é uma coisa que influencia muito, né, na nossa motivação para o estudo. Bom, eu tenho 38 anos, sou aqui de Cruzeiro do Oeste, região noroeste do Paraná, próximo de Moarama, para quem não conhece, está mais próximo aqui de Guaíra, divisão, na divisa com o Paraguai ali. Sou formado em gestão pública pela Unicesumar de Maringá, naquelas formações de 2 anos e 4 meses, alguma coisa assim. Tem algumas pós-graduações posteriores a essa formação. E hoje eu estou concursado, eu sou servidor do Estado na Polícia Militar, e é isso. Acho que é um resumo. Muito bom, muito bom. Aí, agradecer pelo reconhecimento aí, cara, mas hoje o entrevistado aqui é você. Aí sim, Bom, uma coisa que você comentou aí a respeito do... Cara, eu buscava muito... Eu estou fazendo justamente isso porque eu buscava muito entrevistas de aprovados justamente para tentar... Cara, eu falei, cara, como que esse camarada conseguiu passar num concurso tão difícil como esse? é Então, verdade. sempre serve de motivação. Eu falei, não, o cara trabalhava, não, ele se Claro, dedicava somente ao estudo, não. Cara, eu vou ter que dar um jeito de conseguir fazer isso também, porque todo mundo consegue fazer, né? É claro que não é fácil e exato, nem todo mundo tem condição de, às vezes, deixar o trabalho para só estudar. E uma coisa que eu te falo, eu tive a experiência de passar um tempo. O meu primeiro concurso para esse cargo, eu estava desempregado, que foi o que foi a iniciativa que eu tive para começar a estudar para concurso. Só que eu te falo que quando eu estava trabalhando, eu aproveitei melhor meus estudos do que quando eu estava desempregado, que eu tinha o dia inteiro para estudar. Eu não soube aproveitar ali o meu tempo que eu tinha. Então, às vezes é porque, pô, será que foi a minha vontade de conquistar o cargo que foi tão grande para mim conseguir, tipo, deixar de fazer algumas coisas que eu gostava para só estudar. E então, do que eu tentava era sempre entender a história de uma pessoa que conseguiu aprovar para mim tentar me encaixar assim, falei, cara, se esse camarada conseguiu, em toda a dificuldade que ele exato, tinha, eu também vou conseguir. E eu acho que exato. E isso aí isso é bem funciona bacana. muito, E as exato, isso funciona entrevistas. muito conosco, né? Sim, sim. E as entrevistas eu acho que servem muito para isso, né? Porque muitas vezes, quando eu fiz, eu também tive essa entrevista, né? Quando eu fui aprovado, eu também fiz uma entrevista como essa. Eu falei assim, até com a moça com a moça lá que fez a entrevista comigo, eu falei, ó, eu tinha algumas histórias de aprovados que eu não acreditava de jeito nenhum que aquele camarada tinha feito aquilo. Tipo, estudei só 2 meses e passei. Falei, cara, não é possível. É Mas aí verdade, tem jeito sim. Bom, e acontece, né? o que te levou, França, a tomar a decisão de começar a estudar para concurso, para o cargo de agente da Polícia Judicial? Nesse caso específico, foi basicamente o meu cunhado, né? O irmão da minha esposa. Ele hoje é oficial de Justiça Federal, né? Então ele já era concursado em 2010 e ele e o Michael, né? O nome dele é Michael, ele comentou comigo, né? Falou, França, por que você não faz, cara, o concurso para técnico de segurança? Na época eu era agente de trânsito da prefeitura de Maringá, né? Eu e a minha esposa, inclusive, minha atual esposa. E e assim, aí eu comecei a estudar a partir dessa influência dele, né? Falou, cara, é um cargo legal. Aí, John, eu comecei em 2010, já, ter essa experiência com esse cargo. E como eu havia dito,
entre idas e vindas, esse foi um dos problemas principais, né? Você manter a constância no estudo, isso serve para a vida no geral, né, cara? Serve para musculação no treino, que eu sou muito dessa do esporte, sabe? Já corri maratona e caramba, quatro, cara. E assim, você precisa de constância. Por mais que você estude 1 hora, 2 horas por dia, você precisa estudar todos os dias, cara. Isso é fundamental. E essa aprovação, ela demorou tanto justamente por conta disso. Eu estudava um pouco, parava anos, porque a vida vai tomando caminhos que você não está sob o seu domínio, sob o seu controle, e os projetos mudam, aí depois acabei passando na PM, você tem um curso de formação, não consegue estudar, e foi isso. O início foi em 2010, depois parei no tempo, voltei em 2017, consegui uma aprovação em 19º no TRT 24, parei novamente, cara, não consegui fazer aquele do TFT 2017, foi um baita do concurso, Sim. estão nomeando até agora aí o 62º, cara, que arrependimento. E voltei agora, cara, de tanto sofrer, sabe aquele ferro que é batido várias vezes, que você vai se moldando? Você cansa de apanhar, cansa de sofrer, rapaz. Aí, hoje, mais do que nunca, eu estudei 3 meses e foi assim, como se eu tivesse estudado a vida inteira. Cheguei lá para fazer o TRT 5 da Bahia, parecia que eu sabia tudo, cara, da prova, uma coisa assim, impressionante. E aí vem os detalhes do material, obviamente, que a gente vai falar aqui, né? Mas foi o, tipo assim, você cansa realmente de apanhar e você vai adquirindo experiência, vai adquirindo esse traquejo psíquico, porque a prova é basicamente isso também, cara, é um jogo psicológico, Sim. fundamentalmente um jogo psicológico. E foi isso, mais ou Legal, menos Afonso. isso. Legal mesmo essa história. E como você falou, então você trabalha, né? Como que você fazia para Uhum. conciliar o trabalho e os estudos? É uma organização muito grande, precisa ter, né, Johnny? Uma austeridade de si mesmo, né, cara? Você abrir mão de alguns prazeres que você tem na vida cotidiana, né? Sim, E organização, principalmente. Eu tentava matar as matérias da legislação extravagante no trabalho, assim, em alguns momentos ali de um intervalinho que tinha um ou outro, pegava ali a legislação de armamento e as legislações extravagantes. Em casa, pegava as matérias mais pesadas, que necessitavam uma dedicação maior, língua portuguesa, a base ali, né, direito penal, segurança dignitário, trânsito, e organizava ali, tentava tirar desse bolo ali, digamos que 4 horas líquidas por dia de estudo, né, 4 horas líquidas. E eu trabalho ali 8 horas diárias, né, com 2 horas para o almoço, 8 horas. E isso treinando ainda, cara, treinando forte na academia ainda. E foi trabalho, treino e estudo, cara. Não é fácil, não. Mas aí vem legal. um detalhe também, né? Que aí você comentou, né? Que a gente sempre precisa de ajuda, né? E a Sim. minha ajuda, fundamentalmente, veio da minha esposa. Uma coisa que eu não conseguia era manter essa questão do. Eu nunca fui de treinar. Hoje em dia, depois que eu entrei na Polícia Judicial, eu falei, cara, eu tenho que tomar vergonha na cara que Hum. tá feio. Vão olhar para mim assim e falei, cara, isso aí não faz segurança de ninguém. Apesar de. O cara vai perder a gata. Exatamente. E aí, assim, hoje eu tô muito feliz também com a minha rotina, assim, de treino, ainda, igual você falou, precisa de constância. Aqui onde eu moro, então, onde a gente mora, né? Não sei aí como é que é, mas aqui chega no inverno e eu vou de Vixe, é manhã brabo. para academia, cara, é 2 É, graus, 3 graus, e a se você não capital é for, fria você vai mesmo. ficar na cama 1 mês, 2 meses ali, aí vai perder tudo, né? Exatamente. Então, É você tem que verdade. encarar. É, Mas e você falou que você sempre, desde 2010, quantos e quais concursos você já foi aprovado e qual foi o último, né? O último é o que a gente está falando aqui. Uhum. E se você teve outros cargos também que você fez? Basicamente, a minha história com o concurso foi o agente municipal de trânsito de Maringá, que eu passei e fomos nomeados, eu e a minha esposa juntos, né? Sim, Depois da PM, nós fomos aprovados juntos e fomos nomeados juntos também. E aí depois ela meio que foi para outro cargo, né? Ela migrou para o técnico administrativo. Aí eu comecei a perseguir o APJ no caso, né? Aí eu fui aprovado em 2010
da Justiça Federal. Esse concurso foi em 2010. Fiquei em 11º na subseção de foto. 2010, por influência do meu cunhado lá, que é a primeira história que eu contei. Depois, parei de estudar e tal. Em 2017 voltei, fui aprovado em 19º no TRT 24. Aí parei também de estudar. Aí depois fiz Polícia Civil do Paraná, uma concorrência brutal, cara. Deu 40 mil inscritos para investigador. Estou aprovado em 277º, 271 para investigador. E para a PJ, os principais resultados foram agora, quando eu voltei a estudar com essa experiência aí de tanto apanhar, rapaz. Aí fui aprovado no TRT Bahia em quarto, e Sim, por incrível que pareça, fui aprovado em quarto também no TRT Goiás, 18. Duas provas em seguida, dezembro e fevereiro. bacana. Mas você lembra a pontuação ali, se foi mais ou menos igual ou foi maior que a outra? Ela teve, o TRT Goiás, Johnny, ele teve um critério de avaliação diferente. A FCC Ah, sim, consegue fazer essas pérolas, né? O sim. TRT da Bahia, eles não contaram casas decimais com vírgula, por exemplo. Já no TRT Goiás, Que foi a média ponderada que notas. teve no Goiás, né? Exato. Eu acho que ambos têm média ponderada, né? É básico da FCC. A grande questão é que na questão subjetiva da prova da redação, Sim. eles deram notas com casas decimais. Eu não sei qual foi o motivo. Por exemplo, na Bahia, eu tirei 90. Em, em Goiás, eu fiquei com 8,8. Então, era assim, tem essas diferenças na matemática, né? Para quem é dado dados Sim. aí, obviamente, tem diferença. Mas eu acredito sim, que em termos de porcentagem, eu fui melhor no TRT Goiás. O problema é que tinha uns caboclos lá, filho da mãe, que foram melhor do que eu. Aí, Aí sempre tem, né? ficou complicado. Em termos de porcentagem lá, eu fui melhor. Eu errei só 4 questões. Muito bem, muito bem. E qual foi a sua sensação quando você viu o seu nome ali de aprovado ali? Rapaz, foi uma surpresa muito grande, né? Eu não esperava, assim, em pouco tempo, ter voltado a estudar e ter tido um resultado muito grande. A grande questão é que, às vezes, a história te favorece, né? Sim, Porque eu sempre tive essa questão subjetiva um pouco crítica de gostar muito de história, geopolítica, essas coisas, né? E a FCC, ultimamente, colocou a redação nesses cargos, cara. Então, assim, caiu no meu colo. Se fosse só a objetiva, eu tava meio que lascado, porque aí você precisa ser muito bom em tudo, né? E assim, ainda bem que agora com a redação é uma coisa que me favoreceu, porque eu já tinha essa, digamos assim, essa bagagem cultural, teórica, para poder escrever uma boa redação, entende? Então isso me favoreceu, com certeza. no caso lá, você chegou a ver sua colocação, se você tivesse só a prova objetiva, ela disponibilizou esse resultado? Disponibilizou no TRT Bahia, eu teria ficado em oitavo, subi para quarto. Sim. E no TRT 18 eu estava em nono, parece. Nono ou oitavo também. E subi para quarto. E olha que você falou, você errou quatro questões, Impressionante. né? Na, Quatro, cara. no objetivo. E foram assim, quatro questões. Assim, teve umas questões lá de segurança dignitária, por exemplo, cara, que dá para a gente discutir aqui até amanhã, se era ou não daquela forma. Colocaram um abençoado lá com a mira a laser a 3 quilômetros de distância, e você fala, qual que é, o que a gente tem que fazer? Não é fácil, não, velho. Caramba. É complicado. Não vamos brigar com a FCC uma hora dessa, né? Mas Exato. uma coisa, uma curiosidade que eu vou até comentar aqui também, que no meu caso, você falou que você errou quatro questões, ficou em oitavo, né? Eu errei três Exato. questões e fiquei em 13º no meu concurso. Rapaz do céu. E, Caramba, hein? igual, a discursiva, no meu caso, não foi redação, foram dois estudos de casos, né? É, Estudo de 20, caso, né? 20 linhas cada um, que um dos estudos de caso foi a parte de segurança de dignitário e o outro de gestão de crise, gerenciamento de crise. Nossa. Eu tirei 10 em um e 9 no outro. Foi assim, o que me
Caramba. O que me passou de 13º para primeiro foi o estudo de caso. E eu, igual eu te falei, Caramba. errei 3 questões na prova objetiva e eu fiquei em 13º. Se fosse só objetivo, Caralho. porque a maioria é prova objetiva, né? Quando eu fiz, dos 8 que Exato. eu fiz na época, que inclusive eu não fui fazer esse do TRT 24 que você foi aprovado, é justamente, Uhum. seria o meu segundo concurso, se eu tivesse feito, foi 2017, né? Sim, Ele abriu a inscrição quando eu estava com o TRF2 já para fazer. E aí para eu fazer. pensei, cara, e eu olhei passagem do tipo do Espírito Santo para o Mato Grosso do Sul, era meio bastante caro assim. E eu meio que confiante, né? Falei, vou passar nesse aqui de casa mesmo, não vou fazer fora não. Acabei que passei, mas 25º me motivou pra Sim, caramba, assim, a continuar. Falei, não, se eu conseguir fazer essa pontuação no sim. meu primeiro concurso, eu vou continuar até o ser nomeado. E Exato. só que teve muitos concursos que não teve redação. Inclusive, nos primeiros que teve redação, que foi o TRT do Rio, depois o TRT São Paulo e o TRT Campinas, esses três que eu fiz eram redações. Eu Uhum. fui super mal nos dois primeiros, porque assim, negligenciei pra caramba. Falei, não, no dia eu dou um jeito e coloco lá, coloco a redação. Vixe. Não saía nada, É. não saía nada. E aí, no, no de Campinas, Caramba. no de Campinas eu falei, não, eu peguei uma semana para tentar, porque era o que eu tinha de tempo, falei, para tentar Sim. desenrolar alguma coisa e ter alguma coisa para me fazer. E assim, melhorei, né? Acho que foi a minha melhor redação ali com a FCC, principalmente acho que minha pontuação era de 0 a 100, né? Eu tirei 85, se eu não me engano. E tanto que a minha Uhum. anterior tinha sido 67. Aí, pra você ter ideia. Então, eu melhorei pra caramba, de uma semana para outra. Só que, assim, o tema também ajudou, né? Depende muito. Se você tem um tema que você não sabe Exato. onde começar, aí teve o próprio É. tema foi melhor. E aí, quando saiu esse concurso do TRF4, quando eu vi o edital, foi dois estudos de caso. Eu falei, cara, eu nem vou lá fazer, nem vou perder meu tempo. Aí, igual você falou, aí minha Nossa. esposa, minha esposa falou assim, não, você está estudando tem mais de 2 anos, você não vai fazer esse concurso que saiu agora aí? Vai ter que fazer. Rapaz, Aí olha eu só falei, como é que é. então vou encarar, né? Vou encarar esse negócio, mas aí eu montei ali tentei entender o que eu estava errando, porque esses detalhezinhos, né? Esse concurso, igual a gente falou aqui, você errou 4 questões, eu errei 3. Mas, cara, uma questão ali é 20 posições que você perde, 10 posições, né? Ah, Então, é exatamente. ajustar esse pequeno erro ali que você está tendo, esses pequenos erros aí que são questão de ajuste, erros bobos, né? Exato. E, e no meu caso, tive que treinar a parte da discursiva que eu tava ruim. E foi isso que aconteceu. Eu treinei durante ali 2 meses, tinha um dia na semana que era só discursiva, só discursiva, e aí o resultado não foi outro, né? Igual que eu comentei. Claro. Ah. Foi uma prova muito boa, assim. Eu nunca tinha feito uma redação, um estudo de caso, uma prova escrita, que eu conseguisse fazer um rascunho e depois passar limpo. Nessa eu tinha 2 estudos de caso, os dois eu fiz o rascunho, passei a limpo, mudei alguma coisinha ainda, tive tempo para. Nossa. Entreguei a prova faltando meia hora. Foi uma coisa assim, falei, cara, a melhor coisa do mundo é. Impressionante. Exatamente. É, cara. Muito bom quando você faz uma prova assim. E como era a sua rotina, sua Exato. vida social, durante a sua preparação? Se você saía com a família, como é que era? Porque, assim, eu vi na minha preparação que isso fez muita diferença de quando eu acho que isso é de pessoa para pessoa também, quando eu iniciei meus estudos, eu falei assim, não, não vou sair para nada, só quando eu passar. Cara, a pior coisa, na minha, na minha visão, assim, depois que eu me Sim, permiti é. ter alguns momentos de lazer durante a preparação, que é bem estressante ali, eu acho que o negócio andou. Com certeza. Não, isso aí é fundamental, é comprovado cientificamente, né? Que você tendo esse momento de lazer, tendo esse momento de descontração, é onde o cérebro vai absorver o conteúdo, né? Onde você não necessariamente precisa pensar nele o tempo todo, né?
sim, Mas eu te diria, cara, que tem um aspecto, eu gosto muito da psicanálise, da psicologia aí, né? Tem um aspecto psíquico de prova. Por que que a gente não passa em prova? É uma pergunta que permeia, né, a cabeça dos candidatos no geral, seja para que prova você queira fazer. Existe uma determinante, eu acredito, que é basicamente assim: você só vai passar em uma prova quando você estiver preparado psicologicamente para passar nela. E isso quer dizer o quê? Vai depender da sua vida, do tanto que você já sofreu, do tanto que você está cansado de sofrer. Isso não é uma coisa que aparece no seu rosto, é uma coisa que está dentro de você. Você sente, cara, isso aí. Você sente assim, que, por exemplo, eu cheguei lá para fazer a prova de Goiás, estava confiante pra caramba. Eu saí do TRT5 lá, cheguei, rapaz, vou chegar aqui para. E isso, você sente, está dentro de você não consegue explicar isso. sim, E, cara, você olha para a prova assim, você sabe tudo, aparentemente sabe tudo. Agora, claro, você comete equívocos de interpretação e acaba errando a questão. Isso é natural, né? Igual você comentou, né, Johnny? É um ajuste ou outro ali. E eu acho que esse aspecto, Johnny, é fundamental, cara, esse aspecto de você estar preparado sem perceber que está. Claro que todo mundo vai fazer o que tem que fazer. O estudo, o montar os blocos, a hora dos estudos e tal, isso é fundamental. Não estou dizendo que isso não é fundamental. Mas é igual você comentou, nessa última preparação minha eu fiz como você. Fiz como você, não abandonei minha academia, continuei fazendo academia, saí aos finais de semana, eu sou muito caseiro também, e assisti algumas séries ali, meus filmes e tal, e acabou assim, tendo esse resultado mais positivo, tendo em vista que eu acredito que é uma união de fatores, né? sim, Já estou com 38 anos, já é uma pessoa muito madura, já sofri muita coisa, tipo assim, eu estudava 4 horas, talvez, né, no meu entendimento, era o equivalente ao eu ter estudado 10 horas há 15 anos atrás. A absorção do conteúdo era maior por causa da tua experiência de vida no geral. Isso ajuda muito. sim. Uma coisa que você comentou é a questão psicológica da gente. Eu achava que isso era bobeira, não tem nada a ver. Se a pessoa sentar ali, beleza, vai estudar. Cara, eu É, vivi isso aí na pele, na minha prova do TSD que você não fez. é, Era uma prova que foi a minha segunda prova, 70 questões, uma prova, textos enormes, das questões, era FCC, ela mudou muito ali, na época, o estilo de questão dela, e assim, eu cheguei com tanta vontade de fazer aquela prova, de ser aprovado, eu me dediquei tanto, cara, na semana ali da prova, eu fazia 700 questões por dia, não sei como. Porque eu tirei a semana de folga, né? senhora, Eu não sei como, rapaz não do sei céu. como. Eu fazia. Eu falei, cara, essa prova vai ser minha. Só que chegou na hora da prova, o psicológico. Eu tava com aquela pressão tão Exato. grande na cabeça que eu errei, pra você ter ideia, o que é a primeira coisa que a gente aprende, que a segurança, é, ela é, ela é preventiva. Muito interessante, cara, na parte do treinamento fisiculturista, que é um cara chamado Arthur Jones. Ele treinava o Casey Viator, que era um cara que fez um experimento lá, que é um cara que parou de treinar um tempo, um ano depois voltou com o método do Arthur Jones e ficou muito grande. Olha como o método dá certo. Né? De tanto ele perder campeonato. Aí ele participou de um campeonato lá, né? Aí o Arthur Jones chegou para ele e falou assim: Cara, você tem futuro, mas você sabe por que você perdeu? Ele falou: Não, porque você treinou demais. Olha que coisa interessante, né? E é basicamente isso aí mesmo, John. Tem essa justa medida, né, cara? Como dizia Aristóteles, né? Essa justa medida que é o fundamental, você achar, né? É difícil, mas tem que tentar. Sim. E você acha que vale a pena fazer outros concursos para outros cargos nessa preparação para o concurso objetivo, que seria o que a gente está falando aqui, que é o Polícia Judicial? Cara, o teu cargo aí é o meu cargo dos sonhos, cara. Eu conheço, assim, basicamente a Justiça Federal, a rotina de trabalho, a significação simbólica da instituição, tudo, claro, nenhuma instituição é perfeita, todo cargo tem os seus problemas, os seus percalços,
Mas hoje, se eu passasse, se eu fosse nomeado no APJ, cara, aí, tipo assim, depende muito do que aconteceria com a vida, né? Mas eu, particularmente, aposentaria aí. Só se eu, por motivação interna, fizesse aí um curso de direito, aí eu iria para a área do meu cunhado, por exemplo, oficial de justiça, né? Seria o analista judiciário, especialidade avaliador federal, né? Mas só nesse caso, só, né? Mas o APJ já. Entendi. E, no caso, só para a gente entender, embora você já tivesse estudado anteriormente para o cargo, mas justamente para esse concurso, para os dois, né, TRT Bahia e o TRT Goiás, Sim, por quanto tempo você estudou direcionado para eles mesmo, assim, dedicando aos dois concursos? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Legal, isso aí. Embora você já tivesse ali uma base, né? Bagagem. Mas você estava parado algum tempo, Uhum. então. Rapaz, anos. Eu estava parado anos. É o último que eu tinha estudado efetivamente. Eu nunca consegui estudar sem edital aberto. Esse é um defeito enorme, sabe? E o último que eu tinha estudado efetivamente foi para a Polícia Civil. E depois da prova da Polícia Civil, não tinha estudado mais. Isso foi em 2020. E fiquei, tal, tal, tal. 2022, de repente saiu o edital do TRT da Bahia lá. Aí eu vi uma pessoa no YouTube comentando que tinha 36 cargos vagos no TRT-5. Aí a questão do trabalho também que estava estressante na época ajudou, né? Porque você fica meio sem saída, sabe? Aquele gato aquado. Você fala, rapaz, vou ter que estudar, bicho, ter que provar para esse povo que eu sou capaz. Isso aí acaba motivando também. E foi 3 meses, cara, meio alucinante, né? Com essa organização que eu comentei com você aqui, claro, não abrindo mão de algumas coisas. E deu esse resultado aí. Aí, claro, né, em algumas matérias específicas a gente já tinha conhecimento, aí utilizando o teu material lá, até o reta final, do APJ, que foi assim, fundamental, principalmente em trânsito, e deu esse resultado aí. No caso, você estudou, então, só com edital publicado. Você não estudou antes. Exato, edital publicado. Eu, um defeito grande, ó, nunca consegui, cara, estudar sem edital. É duro isso aí, né? Cara, era uma coisa que eu tinha dificuldade também, porque o que me motivava era o edital aberto, né? Falei, cara, Exato, ali tem o cargo, exato. vou estudar. E aí, uma das coisas que eu fazia, que era uma coisa para mim tentar me manter estudando, pelo menos as matérias básicas, era, por exemplo, como o cargo de APJ seria para outros estados, eu ia gastar, né? Uhum. Sim. Se tivesse uma oportunidade, por exemplo, na cidade vizinha, uma vez até que aconteceu isso, a cidade vizinha abriu um concurso para a Câmara, dos vereadores. Tem algum cargo ali encontrei um cargo que cobrava direito Uhum. constitucional, direito administrativo, tinha português, tinha raciocínio lógico. Vou fazer, porque está aqui do lado, é só inscrição mesmo, vou lá rapidinho e volto. Então, eu fazia para tentar, assim, me manter, ter uma rotina de estudo. Mas, assim, a parte que era mais, digamos que proveitosa e que realmente era o que rendia os estudos, comigo também era o edital aberto, né? E Exato. após a prova, é lógico, eu tentava ali, poxa, estou errando muito essa matéria. Como eu não tinha, seria um estudo a longo prazo, eu tentava molar um cronograma para mim ali, para, por exemplo, nessa semana, uma coisa que eu tive muita dificuldade, por incrível que pareça ali, era português. Português era uma coisa que eu falava, cara, eu não Uhum. posso errar a questão de português. E aí, só que sempre eu estava errando uma ou outra, eu falei, não, essa semana meu estudo vai ser só português, para tentar corrigir o que eu estava errando, para poder, na próxima prova, não acontecer mais nenhum tipo de erro, né? Uhum. Mas isso aí foi uma coisa meio fora da curva, né? Que o pessoal sempre comenta, não, tem que estudar antes do edital. É, E você que já estava um tempo sem estudar, só estudou com o edital na praça sim. e passou numa colocação muito boa, cara, muito boa mesmo. Quarto colocado aí não é para
Não é para qualquer um que tenta assim com o edital aberto, não. É igual eu falei que a gente já estava cansado. Tem uma, tem uma parte do. É um filme bobo, mas funciona, cara, como exemplo de vida, né? O filme do Rock Balboa, acho que é o Rock 4 ou 5, né? Que o filho dele chega cobrando ele e fala: Ah, todo mundo me lembra sempre que eu sou seu filho. Aí ele fala: Não, você tem que viver sua vida, você não pode viver a minha sombra. Aí ele dá um exemplo, cara. Fala assim: Ó, eu lembro quando você cabia na palma da minha mão. E assim, ó, esse garoto vai ter futuro um dia, né? Ele fala pro filho dele, né? Fala, ó, você sabe como é que se ganha na vida? É tipo assim, não interessa, cara, o tanto que você tem a capacidade de vencer, mas a tua capacidade de apanhar e continuar apanhando, sem saber a hora que você vai vencer, sem saber, velho. Olha que interessante. Então é resiliência, resistência. Aí ele fala, é assim que se ganha. Você vê, e é um cara, tipo assim, é um personagem simples, ignorante, que levou tanto soco na cabeça que parece que já tá meio doido, né? Mas cara, uma fala que faz tanto sentido, né, Johnny? Na vida aí do concurseiro, de quem se coloca, né, nessa vida de competir, né? Nós não somos, digamos assim, inimigos, mas nós somos adversários naquele momento da prova, né? Porque ali é cada um lutando pela sua colocação. Isso funciona muito bem, né, cara? É bem isso aí mesmo. A capacidade de apanhar, 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 e uma hora dá certo. Só passa quem persiste, né? Se você parar ali. Claro, exatamente. Você fala, não, eu não, já perdi várias vezes, não vou fazer mais. Não, não teria passado. Francis, e me diz uma coisa, como que você conheceu o APJ Reta Final? Foi, cara, quer ver? Teve uma palestra na época das eleições. Um desembargador do TRE do Paraná veio aqui no nosso batalhão, né? Falar sobre a urna eletrônica e tal, aquelas questões, porque nós fazemos a escolta das urnas e tal, né? E veio a PJ junto, cara, do TRE. E o menino comentou, cara, que legal, tal. Aí, como eu já tinha experiência, já conheci o cara, eu falei, cara, será que sai o TSE? Ele falou, não, sai sim. E você não tem, cara, nenhum material específico assim, alguém bom que você sabe que tá indicando e tal, não sei o quê. Aí ele fala, cara, entrou um amigo nosso mais novo lá, do TRE, ele fala de um cara que é o 01 da turma lá que tem o material. Eu entrei em contato com esse menino TRE, salvo engano, o nome dele é Israel. Eu Israel. acho que é Israel, cara. É o Israel TRE. Aí Israel, rapaz, ó, o cara que tem um material legal aí é o 01 do concurso lá, é o Johnny. Eu falei, mas como é que é o nome dele completo? Procura lá, Johnny Tavares. Aí foi assim. Aí eu vi pelo Instagram lá, você e a Daniele, Daiane. não, A Daiane. Daiane, exato, do TRT, né? Isso. Até o TRT. E eu vi, cara, o método era muito interessante. Aí eu ajustei ali para quando você já começa a fazer a transição. Eu deixei de fazer já revisões, de deixar de ler o material para fazer as revisões por questões, ao invés de fazer as questões no que concurso, eu fazia do teu material. As questões dirigidas, comentadas. Aí, às vezes, aqui eu errava, eu dava uma olhada lá no comentário, que era dirigido é, você faz um link ali bacana entre as leis e a questão propriamente dita, né? E foi assim que eu fiz. Eu fiz isso com trânsito e direito penal especificamente. Foi as únicas que eu peguei e usei esse material. Aí eu já tinha uma certa experiência com o direito penal e o trânsito, mas rapaz, cheguei lá no TRT 5 eu deslizava. Eu gabaritei o direito penal e o trânsito, de longe. Engraçado que no TRT5 veio muita questão, né? Principalmente a parte de Veio, infrações, né? veio, cara, exatamente. Teve até uma aluna nossa que depois da prova, depois que saiu o gabarito, ela comentou comigo na hora lá no Instagram. Falei, caramba, eu deixei de estudar o CTB e infrações, que eu achei que não ia ser cobrado e cobrou muitas questões. E aí foi o É, que ela passou, ela foi fazer o TAF lá na Bahia, só que assim, faltou as questões de trânsito, faltou para ela. faltou. Já é um.
digamos assim, é uma matéria importante que a gente sabe, né? Você tem experiência, você sabe do cargo aí. É uma matéria que você não pode negligenciar, né, cara? O trânsito é Não o dá. básico da função, né? Não dá, Ave Maria. Direito penal, hoje, né? O direito penal, processo penal, às vezes tem matéria, tem alguns editais que cobram também. E o trânsito pode crer que vem, Cara, o trânsito, eu me batia, eu falei, cara, eu não posso errar em infração de trânsito, cara. Eu me batia para não com errar. certeza. Eu me batia mesmo. Então, continuando, o que que você acha assim, o conteúdo que a gente disponibilizou no APJ Reta Final, você acha que atendeu às suas necessidades para sua prova? Quais foram as principais vantagens e desvantagens que você viu no material? As vantagens é o que eu comentei com você, né, Johnny? Aí, ao invés de resolver, eu gastar o tempo, né, resolvendo questões lá com aqueles filtros do que concurso, eu fazia do material de vocês, que já era muito específico ali por matéria. Então, eu já sabia onde estava a matéria lá e os gabaritos posteriormente, né? Ia resolvendo ali. Trânsito e o direito penal, especificamente, porque as outras matérias, como eu já tinha, digamos assim, uma certa experiência em um outro método de estudo, eu já não gastava tanto tempo resolvendo questões. Eu fazia mais, assim, uma estrutura de revisão, principalmente com portuguesas, segurança e dignidade, planejamento de segurança, que é uma matéria que, rapaz, só por Deus que lá é matéria assim que sabe, não tem um livro, alguma coisa que alguém fez. De onde é que você tirou? Tirou desse livro. Editora Abril, edição Sim, 2004. É inacreditável. Os caras tiram as coisas de algum lugar e essas matérias não adiantam. Pode, aí aparece uma coisa do arco da velha. E foi assim, tipo assim, eu só vi vantagens no material de vocês. Desvantagens, eu acho que o método ali ele é muito objetivo e bate em cima, cara, da necessidade. Digamos, se a pessoa não tivesse estudado nada de teoria e usasse só o material, ela teria um arcabouço ali muito bom para fazer a prova. Muito bom mesmo. o que a gente, quando eu conheci a Daiane, eu conheci na internet. Eu não conheço ela até hoje pessoalmente, a parceira É, do material. Mas eu e ela, nós também, nós fizemos muitos concursos, né? Então, o que a gente tentou montar no material é justamente isso. Foi direcionar e ir direto ao ponto, porque os materiais que a gente tinha anteriormente, quando eu fazia concurso, eu não sei como que está hoje o mercado, mas, cara, era um material, assim, muito extenso e você chegava na hora da prova, eu fiz 8 provas. Tem matéria lá uhum, que, cara, era um PDF gigante com muitas questões para responder, nunca caiu nada daquilo nas provas que eu fiz. E, assim, exato, exatamente. um exemplo que a gente pode citar aqui noções de segurança da informação. Se você pegar no nosso cargo noções de segurança da informação e pegar lá o cargo de TI, que provavelmente cai também noções de segurança da informação, ou às vezes não é nem noções, é segurança da informação mesmo, Aham, profundamente. Cara, o material que a gente tinha disponível no mercado era aquela coisa que você chegava a aprofundar no assunto de ver coisas que, falei, cara, isso aqui não tem condição. Aí quando você ia fazer alguma questão do exato, material, o material tem a questão. Você ia fazer, qual é o cargo? TI de algum órgão lá. Falei, cara, isso aqui não cai. É, é claro que, assim, noções cai, noções, né? Cai uma ou outra exato. questão. E o que a gente priorizou no material foi justamente isso. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade, igual você comentou aí, em vez de fazer do que concurso, você foi para o nosso material. Eu acho que foi muito acertada a sua decisão aí, porque assim, no que concurso você ia lá filtrar, aparecia poucas questões, vinha de Isso, cargo diferente, né? exato. E o que a gente fez, cara, para você ter ideia, o trabalho que eu tive com essa, para garimpar essas questões do material, eu baixei todas as provas para o cargo, desde lá de 2007, que eu consegui baixar, e fui separando uma por uma, questão por questão, classificando, né, fazendo o filtro e colocando no seu devido lugar Uhum. ali.
E, assim, eu acho que isso, muita gente comenta, que é justamente o banco de questões que tem ali no material, que é interessante, porque é o que a gente consegue direcionar realmente o que que é cobrado na prova, entendeu? E, Exato, é. E aquela associação dirigida lá, né, que comentaram da lei seca com aquele link é fundamental também, cara, para sim, você sim, sim, memorizar. exatamente. E é justamente aí que a gente fez o estudo reverso, né? Pegando as questões, fazendo o estudo reverso e montando aquele material de estudo, os mapas mentais. E, é claro, a legislação é muito importante, porque se está cobrando legislação, é da legislação que vai tirar. Não é igual É, o planejamento de segurança que ele não te coloca lá, vai ser do livro tal. Não é. Se é isso, de é. é, Estatuto do Idoso, tá lá, a questão vai sair dali. Não adianta você Sim. estudar nada fora daquele estatuto sobre idoso que É, vai cair, né? E se exatamente. cair fora do estatuto do idoso, você entra com recurso, a questão é anulada, não tem essa. Exato. É. Mas é isso que a nossa proposta foi justamente essa, e a gente está muito feliz com o resultado dos alunos, justamente é, por esses feedbacks positivos, né, depois da prova. Mas, Franz, conta para nós mais uma vez aí as principais dificuldades que você teve para memorizar os assuntos, como que você fazia para estudar todo o conteúdo do concurso. Falando mais especificamente, você estudava várias matérias de uma vez, você, tipo, por dia você colocava uma, duas, o que você costumava fazer, resumos ou não, se você focava nos exercícios, você já até comentou isso, que você fazia os exercícios, né, do material, e mais ou menos aí quantas horas que você estudava por dia, que você se dedicava aos estudos. Basicamente é como que era o seu planejamento, né, de estudo aí. Inicialmente foi retomar o material. Alguns materiais meus estavam prontos já, como, por exemplo, segurança de dignitário, planejamento de segurança. Eu já tinha um caderno, né, feito já, de 2017 lá. E é uma matéria que, digamos assim, por mais que tenha atualizações, a gente sabe que o grosso ali não muda. Não muda. Então, já estava pronto. Beleza. Eu estava mais ou menos 3, 4 horas líquidas por dia, né? E eu colocava mais ou menos ali 3 matérias distintas no dia, né? Tendo em vista, assim, 3 matérias, eu contando que língua portuguesa é uma, eu, digamos assim, a metodologia, né? Digamos assim, a matéria no seu conteúdo cru ali, né? A distinção entre matérias. Por quê? Porque a área do direito, aí você engloba tudo, né? A área do direito. Então, para mim, eu não tenho muita distinção entre você estudar legislação extravagante e direito penal, digamos assim. Claro, tem diferença, mas está dentro da área da linguagem do direito. Né? Então, para mim, eu estudava 3 matérias distintas, né? RLM, raciocínio lógico, ou a língua portuguesa, que sempre foi um calcanhar de Aquiles que eu tive que me motivar e estudar. E hoje eu gosto muito de língua portuguesa. E o direito. Aí o direito incluía tudo, né? Era 3 matérias distintas no dia, 4 horas líquidas por dia, e conforme eu fui avançando no estudo, um mês e meio, faltando aí 30 dias para a prova, aí já começou a inverter o eixo, né? Eu fazia revisões bem mais rápidas, de 20 minutos, e já resolvia questões. E como é que era o seu método de revisão? Você comentou da revisão aí. Era como eu já tinha lido muitas vezes o material, aí vem a experiência que eu comentei com você. Você sente, você sabe o que é importante. Você Sim. pergunta para a pessoa assim: lê uma bula de medicamento. Ah, eu vou ler a bula. O que é mais importante na bula? Para uma pessoa que nunca estudou, a forma como eu vou tomar o medicamento. É o básico, né? Então, tipo assim, dentro da receita de como o medicamento é feito e contraindicação e tal, não sei o que, claro, como você vai tomar o básico do medicamento. Então, assim, você lê lá, eu tinha cansado de ler, rapaz do céu, lei 10.082 meses, tá tudo desarmamento. Você olha lá, você fala assim, rapaz, isso aqui tá suspeito, isso aqui vai cair.
é experiência, Johnny, é foda. Eu não sei te explicar, cara. A única coisa que eu vou te dizer assim de tanto apanhar você vai se aprimorando, né? Então, essas revisões ficavam rápidas porque eu sabia o artigo mais importante, principalmente das leis extravagantes. Então, eu bati o olho lá, sistema de inteligência, pegava lá os artigos de como era a formação da vinha, as competências específicas e tal. E você tem que apostar nisso, porque não dá tempo. Se você tivesse, né, igual a gente comentou, né, se você estivesse estudando 10 anos antes do edital, você tivesse essa constância, beleza, eu saberia onde é a vírgula do artigo tal para tal. Mas como não é assim, né, não tem jeito, cara. Você é obrigado a fazer essa síntese na marra. Adotar algumas estratégias, né? Exato, adotar algumas estratégias. É bem isso aí mesmo. Você comentou que você tinha dificuldade no português. E tinha mais alguma matéria que você Tinha. tinha dificuldade? E como que você fez para superar tais dificuldades? Eu acho que a principal dificuldade foi com o português mesmo. E a FCC, ela sempre foi uma banca assim que deu digamos assim, essa importância para a língua portuguesa, inclusive a redação, né, que é digamos assim, uma outra expressão de como você se expressa com a língua, né? E eu sempre tive certa dificuldade porque eu tinha um preconceito em relação à língua portuguesa, né? E eu sempre gostei um pouco ali da área de exatas e tinha essa aversão. E ia mal mesmo. Então é uma coisa assim que, tipo assim, se você quer passar, você tem que enfrentar o teu principal percalço, cara, obstáculo. Não tem jeito, não adianta a pessoa ficar, digamos assim, fugindo daquilo que realmente importa. A pessoa sabe o que importa. Fala assim, cara, qual que é a tua principal dificuldade? Se perguntar para você, você sabe. Ninguém é. Aí às vezes a pessoa quer se enganar, sabe? Não quer enfrentar a falha da personalidade, fala, eu não gosto. Você tem que estudar o que você não gosta. Aí eu peguei um professor, uma professora maravilhosa lá, de um curso aí nacional, fantástica, nossa senhora, que aí abriu a mente, sabe? Resolução de questão. E hoje, assim, cara, a língua portuguesa para mim, ela digamos assim, eu aumentei muito a minha confiança justamente porque quando você sente que você aprendeu o conteúdo, aí você ganha essa confiança. E aí eu passei aí muito melhor nas provas, principalmente da FCC, com esse arcabouço. E o legal é que a língua portuguesa não é só para as questões de português ou para redação. Cara, ela serve para a prova inteira, meu amigo. Sim. Porque você vai ter que ler a prova. E o teu cérebro é como se fosse um músculo. Se você não está acostumado a ler tantas palavras em tantos minutos, em tantas horas, chega no meio da prova, você está morto, cansado, acabou a prova para você. É como se fosse uma maratona. Eu já corri 2 maratonas, Johnny. O que a gente fazia? O que você tem que fazer para correr uma maratona? 42 quilômetros. Você tem que treinar 25, 30 km, meu amigo. Senão você não corre os 42. Como que você quer correr 42 treinando 5, 10 mil km? Você não corre. Entende? Então, assim, você tem que fazer, digamos assim, usar a estratégia, um método que vai funcionar para aquela prova. E a língua portuguesa, ler muito, isso vai te ajudar muito na prova toda, no geral, né? Sim. Eu acho que não sei, eu vejo que a língua portuguesa é uma dificuldade comum, embora muitas pessoas reclamam também do raciocínio lógico, né? Correm do raciocínio lógico. Eu, graças a Deus, eu só tive um problema com português, não foi com raciocínio lógico. Eu acho que assim, o raciocínio lógico sempre foi bem natural para mim resolver a questão. Eu sempre, por mais que eu não Entendi. conhecesse a fórmula, eu dava um jeito de responder, né? E é claro que eu estudava também, não deixava de estudar, para justamente é o que você falou, a gente treinando, na hora da prova, na hora do para valer mesmo, você tem o tempo ali, o tempo está contando. Exato, E aí, com certeza. você tem que usar as estratégias que eu falo, cara, você tem facilidade numa matéria, vai nela primeiro, você termina ela logo,
sem perder muito tempo. Eu começava pelo menos assim, eu gostava dessa estratégia que eu fazia justamente por isso. Eu fazia as que eu mais gostava para justamente conseguir fazer logo, era uma coisa que eu gostava e não me deixava cansado logo de cara, né? E alternando depois, alternando para, faço, igual no meu caso do estudo de caso. Fiz primeiro um, depois fui para outras matérias responder objetiva, depois fui para outro. E assim vai. Deixei aquelas que a gente tinha dúvida, a gente sempre tem, por mais que a gente estude, chega na hora da prova, igual você falou, sempre Claro, vai ter algum assunto novo que a banca vai trazer ali. Fala, cara, eu nunca exato. vi isso, como é que eu vou responder isso? É. Temos estratégias para isso também. Não sei se você já chegou a ver o vídeo de como chutar em provas de múltipla escolha, né? Um amigo. Sim, não, já vi. Eu sempre usei essa estratégia, cara, para Pois é, toda a cara, prova eu da fui SBT. conhecer isso, você tem ideia? Eu fui conhecer isso na minha última prova, a prova que eu passei. Rapaz, cara. Eu apliquei e É, acertei mais duas questões que eu poderia ter perdido, claro, entendeu? exatamente. E aí eu tenho até um vídeo Não, ali, tenho até que fazer de novo esse vídeo, porque já tivemos outras provas, eu quero mostrar que realmente o balanceamento ali funciona, funciona, cara. Se você funciona. fazer o negócio certo, fazer estratégico, porque não tem essa. Você estuda tudo, tudo, tudo. Vai chegar na prova, caramba, eu tô com dúvida. Deixa, não faz, não age por impulso, né? Falar, não, vou nessa aqui sem Claro. pesquisar. Tem estratégia para isso. É, mas é igual você falou, temos que enfrentar as dificuldades. E eu também, chegou uma hora em português que eu falei, cara, eu vou ter que enfrentar a questão da discursiva também, porque se eu não enfrentasse, eu não ia estar aqui hoje, né, para poder estar contando a história, aí você também contando a sua história. É, Francis, e na reta final, né, a reta final ali vai dando aquela ansiedade, expectativa para a prova, é um período bem estressante. Como que foi a sua rotina de estudo na semana que antecedeu a prova ali? E na véspera da prova, você estudou, você tirou para descanso, como é que foi? No o dia anterior à prova, a gente estava estudando no avião. Eu não parei não de olhar a rotina, seguiu normal, cara. Como fazia pouco tempo que eu estava estudando, então eu tive meio que fazer, nós aqui, né, eu digo eu e minha esposa, né? Porque a gente fez o concurso juntos, né? Nós fizemos o mesmo concurso, a gente estava naquela mesma rotina. E digamos assim, a questão das tarefas domésticas ali, por mais que você divide, ficou mais para ela, né? Então, assim, cara, graças a ela também esse resultado, porque assim, eu tive mais tempo para estudar do que ela por conta dessas questões, né? E aí, como meio que a gente fez uma operação de guerra, sabe? Uma questão assim, tem 3 meses para fazer a prova. Se organiza, vai estudar o máximo que puder, tá no banheiro, pega lá, faz a revisão, aproveita cada segundo. Aproveita cada segundo. Então, até o dia antes da prova, eu estava estudando normalmente. Agora, se eu viesse estudando bem antes, aí realmente você, tipo, falei, o dia anterior, você descansa, nem pensa na prova. Eu acredito que funciona também, né, para você ficar mais tranquilo, né? Mas no meu caso, não foi assim, porque eu estudei realmente 3 meses. Eu acho que deve sair 3 meses. É, a sua esposa também fez a prova da Polícia Judicial? Não, então, ela faz para outro cargo, que é o técnico administrativo, né? Ah, sim, sim, entendi. Ela também ficou aprovada, né? Mas como ela tem muitos candidatos, a concorrência é brutal, né? A concorrência é muito maior do que para o nosso cargo, mas assim, em termos de nomeações é maior, né? Maior, maior. E ela está aprovada também no TRT5. Aí vamos ver aí até o vencimento do certame. Vai sair do Paraná e direto para beira da praia. Rapaz, já pensou? Meu Deus do céu. Você vai me visitar lá, se eu for nomeado. Pô, você é de lá, né? Você é do Espírito Santo, né? Do Tá Espírito próximo. Santo, exato. E sobre a questão do estudo da véspera aí, eu também entendo que é de pessoa para pessoa, assim. Eu, eu gostava de estudar na véspera, não deixava de estudar na véspera. Inclusive, eu acho que era um dia, assim, é claro que eu não abusava também, porque no outro dia eu tinha que estar descansado, né? Mas era um dia de uma revisão bem.
era uma revisão bem corrida. Eu tentava ver o máximo que eu conseguisse ali de conteúdo, porque assim, tem aqueles aulões lá, né, de revisão de véspera. Não sei se você já Revisão, assistiu revisão de alguma, véspera. mas Com certeza, né? eu até separei algumas matérias que eu assisti o aulão de véspera. E assim, cara, não tem essa. Eles falam assim, tem aquela história lá, né? Eles falam que, poxa, depois da prova, acertei não sei quantas questões no aulão de véspera. Cara, você passa por tanto conteúdo, que conteúdo é o que está no edital. Tem que acertar alguma coisa, né? Não tem essa. Então, Com certeza. quanto mais conteúdo Não é você possível. conseguir ver na véspera, vai estar fresco ali. É claro que você também não deve extrapolar, não Exato, deve. Você tem que saber o seu limite também. E, cara, era o que eu fazia. Eu não deixava de estudar também, não. Mas isso aí também vai de pessoa para pessoa. vai, A sua prova exatamente. discursiva, como que foi seu estudo para essa importante parte do concurso, né? Até porque, como você comentou aí, e aconteceu comigo também, graças à prova discursiva, que a gente melhorou a nossa colocação, a nossa classificação final no concurso. Como é que foi a sua preparação para a redação? Exato. Eu, por acaso, achei um professor no YouTube que é muito bom, tem uma base de formação crítica, né? E muito interessante, e faz a diferença para a FCC, né? Porque ela dá um peso muito maior para o conteúdo do que para a própria estrutura da prova, né? E ele me ajudou bastante também nesse aspecto da redação. As redações, assim, eu tentava fazer uma redação ou duas redações na semana. Era difícil, porque eu precisava dar conta do bloco. Então, o dia que eu não dava conta do bloco, eu sacrificava o quê? Justamente a redação. Por quê? Porque eu sabia que a redação eu mandava bem, entendeu? Por questão assim, da minha história de vida, literalmente, né? Aí, quando chegou o dia da prova lá, rapaz, caiu um tema meio que previsível. Tipo assim, tem tanto conteúdo para escrever que para mim 30 linhas é pouco. Esse é o problema. Então, assim, você tem que fazer aquilo que os caras querem que você faça. E eu sempre tive dificuldade nessa questão de sintetizar e organizar o pensamento. Às vezes você coloca muita coisa que não precisa, não precisava, muita informação. E, digamos assim, talvez aí eu teria até, se eu tivesse lapidado melhor, teria ido até melhor na questão subjetiva, né? De 100 no TRT5, eu fiquei com 90. Foi uma nota, assim, boa, nota boa. Boa, muito boa. E no TRT18, quer dizer, 10, né? Eu fiquei com 8,8. Que aí pouca gente ali, parece que eles pesaram um pouco mais a mão no TRT18, que falava sobre liberdade como a limitação da liberdade, porque a liberdade de uns é maior do que outros. Né? Era muito interessante o tema, rapaz. Aí eu bati em cima, assim, parece que o negócio tinha caído do céu o tema. Foi bem interessante. Aí você comentou do conteúdo, né? Imagina o azar do analista, cara. Teve um analista lá, não sei, era uma especialidade lá. Caiu o acaso como determinação histórica. Rapaz, eu fiquei imaginando a cara dos candidatos, o cara que nunca estudou filosofia, por acaso. Nossa senhora, rapaz, esse se lascou. Meu Deus do céu, rapaz. O Não sabe nem por onde começar, né? que você vai fazer, cara, com um tema desse no colo? Nossa. Não, é E foi assim, complicado. complicado, eu tentei fazer uma redação por semana sabe, confiando na minha história de vida. Se eu tivesse lapidado melhor, talvez eu teria ido até melhor nas provas, eu acredito. Sim. Mas, infelizmente, não deu tempo. Teve jeito. A redação, assim, eu acho que, igual você falou, você tem que ter conteúdo, né? E mais que tudo, você também tem que treinar, porque você também tem que saber Claro, colocar as ideias no papel e seguir uma ordem ali também, né? Não é de qualquer jeito. exato. Eu tinha essa dificuldade justamente, que, igual eu falei com você, nas minhas primeiras provas, eu falei, lá no dia eu dou um jeito. Cara, não ia, cara. É, Você não começava a é assim, escrever, né? aí eu falei, caramba, era pra mim ter colocado isso lá na frente. Não, isso aqui vem depois. E É ficava aquele isso. texto assim, que nem eu mesmo entendi que eu estava colocando lá. Tem um aspecto também que é físico.
é igual você treinar musculação, filho. Se você não escreve, a tua mão, o teu punho ali atrofia conforme você vai escrevendo e você perde a prática, né? Isso é fundamental também. Sim, sim. E na hora da prova, na hora da pressão, cara, não vai. Se você não tiver treinado para aquilo, não vai. Exato, é. Você treina bem e joga bem, né? Exato. E aí, tem a frase, né? Treino difícil e jogo fácil, né? Aquele negócio lá. É melhor você Exatamente. Exatamente. É. eu nem comentei anteriormente, mas a parte de português, a minha dificuldade que eu tinha lá também, cara, eu fazia questões de nível superior, fazia da banca, né? Buscava sempre fazer questões da banca do concurso. Mas eu tentava achar as mais difíceis, porque eu falei, cara, chegou no dia da prova, falei que, nossa senhora, jogou no meu colo aquelas 15 questões lá, que parecia que, então, essas aí é para você acertar todas. Porque treinou, né? É, treinou bem, exatamente. Com a dificuldade maior. Francis, se você tivesse que apontar erros na sua preparação, se houve, né? Quais seriam? E diga também se quais foram os maiores acertos da sua preparação. Rapaz, acertos. Nossa, eu acho que a essa altura do campeonato o erro foi não ter estudado antes, né? Só estudar com o edital aberto. Isso literalmente é uma coisa que não é indicada se o cara é um concurseiro e tal. Isso aí, tipo assim, se tem uma coisa fora da fórmula lá dos alquimistas que não vai dar certo, é o cara só estuda com o edital aberto. Bom, isso aí já é matemático, né? A Você acha, porcentagem dele passar é muito pequena. você acha então que talvez você poderia ter pegado no primeiro lugar aí? Ah, dentro das circunstâncias, Jorge, se estivesse estudando antes aí, teria uma chance grande, sim. Teria uma chance boa, né? Sim. Claro que são detalhes, né, que formam ali o primeiro, segundo colocado, né? Eu acho que esse foi o principal erro. Os acertos, cara, foi assim, foram obras do acaso e obras da experiência de vida. De como eu comentei com você, de você ler tantas vezes uma lei lá, já está acostumado com ela, para que você vai no artigo que realmente interessa, você pega o CTB lá, ou eu já fui agente de trânsito também, você olhar e falar, cara, é isso aqui que é importante buscar. Não vai cair nada diferente. Não adianta ficar estudando medida administrativa, estudando competência do coisa. Cara, isso aqui não é concurso de PLF, é APJ. Os caras têm que escolher poucas questões dentro de um mar de questões de matéria específica. Aí veio o material de vocês lá que era bem direcionado. Foi isso. Acho que esse foi digamos assim, o principal acerto, digamos assim. E por obra de não estudar antes do edital, eu fui obrigado a fazer isso. Eu não tinha outra alternativa, sabe? Sim. E foi isso. Só aproveitando o gancho, então, você viu aí, pessoal? O Francis falou que o principal erro foi não estudar com o edital aberto. Nós já estamos com o novo formato do nosso curso, já está disponível para quem quiser começar a estudar, já está lá. E agora, não sei se você sabe, É, Francis, agora a gente montou de uma forma que, quando você adquiriu, estava por tribunal, né? Cada tribunal aham. que lançava o edital, a gente fazia um material direcionado para aquele edital. A gente agora, depois que a gente teve esses cinco concursos para a Polícia Judicial, a gente viu que a gente montou ali um material básico, né? Um material base, digamos, das matérias específicas. A gente está dando acesso por um ano, e dentro desse um ano de acesso do pessoal, a gente vai atualizar cada edital que sair, né? Cada edital que for publicado, a gente vai atualizar. E a gente tem a previsão de muitos editais aí dentro desse próximo ano aí, né? Então, o pessoal, acho que vai se Que dar bem. legal, cara. E, assim, vai ser até melhor para nós também, porque dá muito trabalho a gente fazer aquilo ali. E aí, com todo o material num lugar só, a gente depois só vai orientar o pessoal, ó, nesse edital, vocês vão estudar isso, isso e isso. Nesse edital vai ser isso, isso, isso. E também atualizar as leis, né? Então, Nossa, isso aí já vou fazer aqui é a propaganda, fundamental. vou deixar na legenda o link para quem tiver interesse em conhecer o material. Franz, a Que última pergunta legal, cara. nossa,
o que foi mais difícil nessa caminhada, uma aprovação? Você chegou a pensar em algum momento em desistir? Se sim, o que te fez a seguir em frente? Eu acho que é uma questão muito natural, né? Você pensar em desistir de algo que é difícil, né? Concurso hoje, principalmente concurso federal, você sabe muito bem, né, João, disso, que é um cargo muito bom, uma remuneração boa, uma jornada de trabalho muito boa. Então, assim, são cargos que muitas pessoas querem e a pessoa vai fazer de tudo para conquistar isso, né? Ela sabe que é bom. Então, nisso, você tem, a lei do livre mercado, né? Você tem uma coisa que vamos supor ali, né? Vai nomear, sei lá, três, quatro, cinco, seis, e você tem 4.000 pessoas inscritas, Sim, né? Então você tem que lidar ali com todas essas questões, né? Então eu acredito que a pessoa acaba assim, cara, se motivando por vários fatores de buscar assim essa aprovação. E você comentou das dificuldades, né? sim, Então pensar em desistir, eu já pensei várias vezes. Isso aí é uma coisa humana, não tem jeito. Você pensa várias vezes. Mas em todos os momentos que eu voltei a estudar, a motivação veio por motivos distintos, diferentes, né? Seja por comparação com outras pessoas, eu quero ser o que aquela pessoa é, seja para provar para as pessoas que estavam perto de mim, né, que falou, cara, vocês têm que me respeitar, rapaz, eu sou capaz de fazer isso aí. Aí você estuda para mostrar para a pessoa, sabe? O sentido e os motivos mudaram nos concursos que eu fiz. E como eu comentei, esses últimos, como a gente estava vivendo um momento ali de estresse no trabalho, tudo foi mais, o que me motivou mais foi o fato de mostrar para as pessoas que eu era capaz de passar num concurso importante. Eu acho que isso que me motivou mais ainda. E não só a motivação, mas a questão do dia a dia ali que foi fundamental, que aí você ter o apoio de outras pessoas que te ajudam ali também, que é fundamental. Eu acho que foi isso aí para mim. entendi. Franci, e só para a gente, antes de terminar, gostaria que você deixasse um recadinho para o pessoal que está assistindo. O que que você aconselharia a alguém que está iniciando os estudos agora para concurso? Deixa uma mensagem para todos aqueles que um dia almejam, chegar aí ao cargo de agente da Polícia Judicial e outro cargo também, né? Com certeza. Eu acho assim, quem vai falar para vocês é uma pessoa que fez o ensino para jovens e adultos. Eu parei de estudar com 16 anos de idade, fui jogador de futebol profissional e não consegui seguir carreira. E nisso eu parei de estudar, já. Tive que voltar a estudar na dificuldade, cara. Acabei me formando e tal, fui galgando aos poucos ali, então não, tô longe de ser aquele cara privilegiado da educação, sabe? Fez ali o ensino médio certinho, uma escola boa, fez faculdade, tudo. Então, tô longe disso aí, não sou CDF, não sou nada. Bom, então assim, o que eu poderia falar que vale a pena a pessoa, assim, ela ter constância, ela ter constância. Isso aí é fundamental. Se ela não tiver constância, o resultado ele não vem. Ele demora muito para vir, se ele vir, né? Se ele vir. Então, é aquela velha máxima, é a capacidade que você tem de apanhar, continuar apanhando, e saber que após a primeira, segunda, terceira surra ainda, você vai tomar mais e não vai ganhar. Não vai ganhar. Você só vai ganhar quando você praticamente esquecer de ter apanhado. Aquela maturidade psíquica mesmo, que a personalidade fala assim, ó, não, beleza, você já sofreu bastante, então aquilo que você estuda, você absorve. E na hora que você vai fazer a prova, cara, você acessa o conteúdo. Essa é a diferença. Porque a pessoa que não tem experiência, não sofreu, ela vai fazer a prova lá que ela tá nervosa, cara, por mais que ela estudou, ela não consegue acessar o conteúdo. Ela abre as gavetas erradas. Aí você se lasca. Então, eu acho que isso é digamos assim, o mais importante que eu teria para falar para a pessoa que é ter constância nos estudos. Fundamental. Legal. Franz, então a gente vai encerrar a entrevista por aqui, mas antes eu queria
mais uma vez dar os parabéns para você pelas suas aprovações, desejar sucesso e que essa nomeação saia o mais rápido possível, né? Todos os aprovados aí, infelizmente, a gente vai para o cadastro de reserva e fica aí dependendo da nomeação do tribunal, né? Mas eu desejo tudo de melhor para você e que você tenha muito sucesso na sua carreira como policial judicial e em breve você estará aí com a nossa farda aí, beleza? Rapaz do céu, não vejo a hora, hein, Johnny? Já pensou? Coisa boa, né? Um grande abraço, meu irmão. Obrigado aí por essa oportunidade, obrigado por ter nos ajudado aí com o material em si. E um dia, quem sabe, a gente se conheça aí pessoalmente. Com Um certeza. abraço. Um abração. Fica com Deus, viu? Valeu, velho. Obrigado. Tchau.